Flávio, Luan, Stalin, estão me ouvindo bem? Conseguindo me ouvir? Tá um pouco baixo, professor. Boa noite. Boa Tô noite. ouvindo, mas tá um pouco baixo. Não sei se é o volume do meu celular aqui. Eu acho que o meu celular já E aí, botei no professor, meu. tá bem baixinho pra mim aqui. É? Eu tô pelo celular aqui hoje, o áudio. O volume do meu celular tá no máximo e tô ouvindo o seu baixo. Pronto, troquei de fone aqui. Melhorou agora? Agora sim. Pronto. Ótimo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente iniciar. Eu não consegui ver aqui, mas já teve Agora tá uma... ok o áudio. Ah, perfeito. Eu não consegui ver, mas o pessoal... Vocês já criaram algum grupo dessa matéria? Eu que eu saiba, não. Não, né? Então tá bom. Professor, boa noite. Se tem, eu não Eu também não participo ainda não. participo. Eu também não. Mas beleza, então. Eu acho que todo mundo aqui já pegou matéria comigo, né? Stalin já, Flávio também, e o Luan também. Ó. Compartilhar a tela aqui para vocês. Pra gente iniciar. Se eu não me engano, tinha mais gente nessa aula. Não sei se eu não. Vou verificar aqui. As pessoas. Vocês já voltaram para alguma matéria presencial lá no campus? O professor, eu tenho 4 matérias que poderia ser presencial. Dessas 4, 3 é com o senhor. E um é com Raiza. Aí a Raiza já está presencial, porém eu não fui. Eu estou virtual ainda. Ah, tá, beleza. Eu troquei a matéria de raiz aí, que é Homem, Cultura e Sociedade, um negócio desse. Por desenho auxiliado por computador. Eu troquei, eu tirei da minha grade a de Homem, Cultura e inseri essa de desenho por computador. E esse de desenho também tá presencial já? Presencial, eu fui lá ontem, assisti a aula ontem com o Tayane e outros alunos que estavam remoto e o professor era o... Que eu recebi uma votação, né? E foi estipulado que se mais da metade da turma quisesse presencial, aí a matéria voltaria presencial. Caso contrário, ela se manteria de forma remota. E aí todas as minhas turmas, a maioria votaram para ficar de forma remota. Aí a diferença foi essa. Eu estava entendendo que fosse presencial, porque tá aparecendo aqui na nossa idade que é presencial a sua aula, professor. Exatamente. Eu, sinceramente, gostaria que fosse presencial, mas, enfim, a maioria vence, né? Exato. Aí eu recebi essa relação, a gente recebeu essa relação antes do início do semestre, né?
eu não me engano, foi segunda-feira mesmo, ou na sexta-feira, colocando em pauta quais matérias voltariam presencial ou não. E todas as minhas 4 que eu estou dando nesse semestre, a maioria votou para não ser presencial, ou seja, de forma remota. Aí, estou cumprindo só o que está sendo estipulado, né? E quem estava falando foi Flávio, não foi Flávio? Foi Flávio que estava falando. Foi sim, foi. Eu ainda fui aí em Jequié, a gente deu uma aula prática também de materiais de construção civil. E só que na aula prática mesmo, acho que não, instalei não foi não. Agora, essa aula prática foi, desculpa a expressão, foi mal divulgada, porque eu fiquei sabendo já no mesmo dia, aí não deu nem tempo de programar para ir, porque eu queria ter ido. Pô, foi massa a aula, foi massinha. Eu acho que eu consegui um dia, eu avisei na segunda-feira e a aula seria na quinta, né? Porque segunda-feira eu tinha que levar meu pai ainda lá no médico, tal, que é tratamento. E aí eu consegui ajustar para ir na quinta-feira. Então na segunda-feira eu já tinha avisado, ó, pessoal, quinta-feira agora vamos ter essa aula. Acho que foi domingo ou segunda. Justamente para o pessoal que mora fora ou que trabalha aí se ajustar. E foi justamente à noite, né? Para não atrapalhar o pessoal que trabalha durante o dia. Então a gente fez a aula à noite. Mas você pegou material de construção civil comigo, Flávio? Semestre passado? Eu não me recordo. Foi, né? Peguei, sim. Pois é. Mas eu também coloquei lá no grupo. Você não estava no grupo, não? É porque eu vi todo mundo saindo do grupo e tal, aí eu saí do grupo. Entendi. Mas mesmo assim, né? A coordenação devia ter entrado em contato com os alunos. Exatamente, foi, eu acho que uma divulgada. Para todo mundo, né? E pedir para os alunos, para os colegas, divulgassem a data, assim como também o colegiado e o departamento divulgou para todos, né? Até então, a ideia Eu também fiquei sabendo um dia antes também, não deu para ir não. foi uma pena porque a aula foi, a galera gostou, assim, foi muito massa. Agora vamos aguardar retornar mesmo, né? Elementos de mineralogia e geologia. Alguém já trabalhou com essa parte de ensaios técnicos de solos, de mineralogia, a própria geologia em si, trabalhando na parte de terraplenagem, Eu já trabalhei um bocadinho. já, né? Então, beleza. E aí, professor, voltando a falar um pouco sobre a aula prática, eu Pode vi nas falar. fotos lá e corri atrás. Eu vi uns vídeos no YouTube sobre Ah, o Snap Test, alguns testes lá de prensa lá, entendeu? de prensa. Entendi. Foi muito massa, assim, porque na verdade o que a gente desenvolveu lá na aula foi justamente o que a gente precisa desenvolver quando nós recebemos o concreto, né, na obra. Então a gente não tem um laboratório pronto, lá a gente faz alguns testes, né, indiretos, né, entre aspas, forçando bem essa nomenclatura aí. E esses testes, esses resultados vão nos fornecer informações importantes para a gente aceitar ou não aquele concreto, né? Depois disso, a gente faz uns corpos de prova, a gente faz a moldagem dos corpos de prova, a 738, se eu não me engano, a NBR 738. Rapaz, eu vi um teste de uma viga, suportou quase 15 mil quilos, mano. Uma viga curta. Uma viga curta, né? Quase 15 mil quilos. Isso no vídeo você está falando. 15 mil quilograma força. Dá mais ou menos. Quilograma força. 15 mil quilos, né? 15 mil quilos de pressão, de pressão que foi imposta pela máquina, não é isso? Isso. 15 mil quilos, vamos lá. Vamos transformar isso para Newton. Todo mundo lembra como é que a gente transforma para Newton? 3 mil newtons dá 300 quilos. 15 mil quilos dá 1,5 quilonewton? Não.
Eu sei que, por exemplo, 1.000 newtons são 100 quilogramas força. Eu sempre tenho essa relação na minha cabeça. 1.000 newtons são 100 quilogramas força. Fazer aquela relação lá cruzada. Isso, uma reação de uma regra de 3. 1.000 newtons são 100 quilogramas força. Foi 15.000 newtons, ou 15.000 quilogramas, foi? 15.000 quilos? 15 toneladas. Isso, aproximadamente. A viga tinha quanto de espaçamento? Eu não sei o comprimento da viga. Deve ter sido 50 centímetros. E, pelo menos a norma indica que tem que ser 50 centímetros. De tamanho da viga era maior. Era maior? Era Tá. mais ou menos 1,5 m ou 2. Tá. Então deve ter sido viga armada. Era armada ela? Era armada. Então aí já começa a entrar numa coerência, né? Tinha os negativos e os positivos. Tá. Aí já começa. Eu achei que era viga pura. Eu falei, porra. Não, era armada. Ela rompeu com quase 15.000. 14 de alguma coisa. Ela rompeu assim, né? Ela começou a perder a capacidade de resistência, né? Eu acho que acho que não chega a quebrar não chega a romper mesmo, por causa do ferro, por causa da barra de aço. É isso, torceu bastante. Eu acho que ela perdeu a resistência ali. Uhum. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá tudo preto, é? Eu tô pelo meu celular que tá tudo preto. Agora tá. Tudo preto. Eu não tô vendo a projeção, eu tô vendo a projeção só dos nomes dos participantes. Agora tá tudo preto. Voltou. Agora voltou. Tá. É que Tá na tela do computador aí, do professor. Eu que tô sem áudio, o professor não tá falando nada. não, agora tá me ouvindo? Tô ouvindo. É que eu desconectei e conectei novamente. Então, como eu estava falando, a gente vai ver um pouquinho sobre a parte dos elementos de mineralogia e geologia, né? Essa matéria, essa cadeira, ela vai abordar um pouco sobre essa parte de materiais e estruturas que nós encontramos no globo terrestre, obviamente, e também algumas partes que podem vir de fora, né? Algumas amostras de meteorito. A gente vai ver também um pouquinho sobre isso. E isso é estudado aqui para a gente incorporar nessa cadeira. Vou tentar trazer também para vocês alguns ensaios, alguns testes laboratoriais que a gente utiliza para desenvolver e para obter resultados específicos daquele tipo de solo, daquele tipo de rocha, daquele tipo de material retirado da crosta.
E tem ensaios como ensaio de Casagrande, não sei se você já ouviu falar, tem o de Casagrande, tem o de plasticidade, tem o de gotejamento, tem o de absorção de água, o de inchamento também a gente pode incorporar nesses quesitos. Eles vão nos fornecer alguns resultados, alguns fatores importantes para que a gente possa categorizar e caracterizar aquele nosso solo, né? Apesar de que essa matéria não é especificamente de solos, né? Mas ela aborda muito e tem relação direta com essa parte. É um pouco, mas todo mundo já me conhece, já sabe basicamente o meu currículo, né? E todo mundo já foi meu aluno. Então, vamos seguir. Qual o objetivo dessa disciplina, né? Essa disciplina apresenta-se como o primeiro passo no estudo das ciências geológicas e possui como objetivo o entendimento dos processos dinâmicos que acontecem tanto na superfície quanto no interior da Terra. Então, com isso, a gente vai conseguir ver que todos os conteúdos abordados aqui terão relação com alguma situação que a gente vai enfrentar na vida profissional ou também auxiliará a gente a desenvolver bons projetos nas áreas da engenharia que causam intervenção na natureza ou que dela se beneficiem, né? Assim, essa disciplina foi pensada e dividida em 4 unidades. A primeira unidade vai ser basicamente uma parte introdutória. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o planeta Terra, né? A estrutura, como foi formada, algumas propriedades, os materiais que nós encontramos. Tudo isso a gente vai dar uma pincelada geral para depois passar mais especificamente para a parte de mineralogia básica e, por último, mineralogia sistemática. Já na segunda unidade do primeiro bimestre, a gente já vai para a parte de petrologia básica e geologia física, né? São rochas ígneas e metamórficas. Eu já vou falar um pouquinho sobre elas hoje, para a gente conseguir entender a classificação de cada uma, mas aí a gente vai adentrar um pouco mais né, especificamente, vamos falar de cada uma paulatinamente, né, nessa segunda unidade. Seção 2.2, a gente vai falar sobre as rochas sedimentares, né? E 2.3, tempo geológico e geologia estrutural. Já no segundo bimestre, nós vamos entrar na parte de geologia de engenharia e hidrogeologia, né? Porque está totalmente atrelada aí a parte hidrostática, não, né? Mas hidráulica com a geologia. Isso também vai influenciar de forma direta na parte de você desenvolver alguns projetos de engenharia, como questão de barragens, como questão de contenções. Então, a gente precisa ter um estudo muito bem determinado, uma metodologia muito bem feita, elaborada, para que a gente consiga desenvolver um projeto com a finalidade específica para aquele tipo de empreendimento, tá bom? Seção 3.1, noções de geologia de engenharia, hidrologia básica e fundamentos da hidrogeologia. E por último, finalizar o segundo bimestre, recursos minerais e energéticos, né? Introdução à geologia econômica, nós temos os depósitos minerais e os recursos energéticos que nós podemos desenvolver através desses recursos minerais, né? Através dessas matérias-primas fornecidas aí no meio ambiente. Beleza? Vou passar aqui. Então, hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre introdução à mineralogia e geologia. Bom, isso aqui a gente tem que separar um pouco da nossa fé com a parte científica, né? Existe uma briga aí incansante sobre esses dois aspectos, essas duas vertentes na nossa vida, mas, basicamente, como a gente está num modelo acadêmico, nós estamos num espaço acadêmico, a gente precisa lidar a tapar um pouco os ouvidos e os olhos aí para algumas partes que nós acreditamos. Então, após o Big Bang, todas as partículas cósmicas que estavam concentradas, elas acabaram por expandir-se e dessa forma espalharam-se pelo universo, né? Conforme prótons, nêutrons e elétrons se uniam em um processo denominado de nucleogênese, a matéria ia sendo formada. Ou seja, a partir do Big Bang ocorreu de fato a formação da Terra, né? Com isso, promoveu uma diversidade geológica, e isso também promoveu naturezas distintas dos materiais que nós encontramos aqui.
Por que naturezas distintas? Porque cada material tem o seu arcabouço diferente um do outro, né? Nós temos alguns materiais, obviamente, que têm a mesma base, mas as suas ligações interatômicas, elas vão modificando. E é isso que vai causar a diferença nas propriedades desses materiais, né? Não sei se vocês lembram, na parte de ciência dos materiais, né? A microestrutura do material interfere diretamente no comportamento mecânico dele, no comportamento elétrico, nas propriedades pisoelétricas, nas propriedades físicas, químicas, biológicas, enfim. Tudo isso vai interferir diretamente. Então, como a gente está falando de relações interatômicas, nós sabemos que os átomos eles são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Então, esses átomos, quando se uniam, quando ocorreu essa atração eletrostática mais forte, foram formando novas matérias, né? Novos materiais e de naturezas distintas, como eu falei. Beleza? Vamos seguindo. Então, durante essa colisão, né, foram formadas essas nuvens que nós chamamos de nuvens interestelares, que ao descreverem uma trajetória elíptica rotacional, condensaram-se no centro da nebulosa, formando um protossol. Esse protossol é o quê? É um núcleo de hidrogênio e hélio denso e quente, né? Quando você faz essa fusão do hidrogênio com hélio, você consegue gerar uma energia muito potente, e ele é considerado, essa reação toda, ela é denominada de protossol. Basicamente isso aí, ó. Ao acontecer esse processo, houve um aumento de temperatura para acima de milhões de graus Celsius, iniciando um processo de fusão nuclear, no qual o hidrogênio era transformado em hélio, né? Ele consegue receber mais um elétron ali na sua nuvem eletrônica, na sua camada de valência, né? Falando com a nomenclatura de segundo grau, ele consegue receber mais um elétron e ele suporta, na verdade, ele se muta numa configuração de gás hélio, liberando assim uma quantidade enorme de energia, né? Então ele absorve energia para receber esse elétron, mas quando ele vai liberar para depois conseguir obter a estabilidade eletrônica, a estabilidade estrutural dele, ele é liberada essa energia, né? Energia é justamente essa movimentação interatômica, essa movimentação eletrônica. Então, no entanto, à medida que esse processo ia ocorrendo no interior da nebulosa, as partículas acumuladas nas partes mais externas iam se resfriando e condensando. Nós temos aí o trítio e o deutério, por exemplo, e aí quando você faz a união deles dois, nós geramos aí um nêutron e um hélio, mais a energia, né? Geralmente sempre tem a energia sendo gerada, porque nenhum processo, né? Aí voltamos àquela lei de Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformando no universo. Então, com a ajuda da atração gravitacional, essas partículas líquidas e sólidas foram se unindo para formar os planetesimais. Planetesimais, pessoal, são pequenos planetas que são formados através dessa união de pequenas matérias-primas, né, de pequenas matérias que vão se unindo. São planetas com extensões de quilômetros de circunferência, são pequenos, então chamam de planetesimais. Então foram esses planetesimais que ao longo de alguns bilhões de anos colidiram-se uns com os outros para corpos maiores até atingiram o estágio final no qual os corpos maiores foram atraindo os corpos menores para formar os planetas que conhecemos hoje. Quem pegou ciência das matérias comigo, eu expliquei justamente essa atração eletrostática, né? Se você tem um átomo maior do que o outro... Opa, boa noite. Ô, professor, é o seguinte, Luiz Carlos aqui. Eu não estou conseguindo visualizar nenhum slide na tela. Está exibindo alguma coisa aí?
Pra mim tá aqui. Pra mim tava também. Tava? Parou Tava, de. saiu agora. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Vou compartilhar minha tela aqui novamente. Voltou para vocês? Tá aparecendo na tela do computador aí. Foi. Voltou, né? Vê aí, Luiz, se voltou. Não, pra mim não voltou ainda não. Não, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair rapidinho e vou retornar. Estou conseguindo ver agora? Luiz, conseguiu ver? Ou não ainda? Tá, na verdade agora tá fazendo um compartilhamento da minha tela toda. Estão vendo agora a nossa tela e agora eu mudei para o slide. E aí? Eu não tô conseguindo não. O áudio tá saindo bem, mas se conectar, tá conectado Tá novamente. aparecendo, tá aparecendo para mim a tela do Note. É, exatamente. Tá, e o slide agora. Agora o slide, né? Tenta sair, Luiz Cláudio. Deixa ele retornar aqui, só um segundo.
Ô Luan, se Luiz não conseguir entrar novamente, precisar de minha autorização, você pode aceitar ele, que eu coloquei você como apresentador, beleza? Beleza, professor? Tô aceitando o povo aqui. Beleza, perfeito. Vamos dar sequência. Então, como eu estava falando, foram esses planetesimais, mais uma vez definindo, são pequenas partículas que vão se juntando a partir da atração eletrostática, e aí eles vão formando pequenos planetas com diâmetros de quilômetros mesmo, são pequenos mesmo, e aí vai fazendo com que vão atraindo, colidindo e atraindo corpos maiores até atingir o estágio final, no qual os corpos maiores vão atrair mais esses corpos menores. Voltando, eu lembrei o que eu estava falando. Quem pegou ciências materiais comigo, a gente viu lá que a maioria não, né? Geralmente, os átomos maiores, né, os átomos que têm a sua capacidade de núcleo maior, ele tem um poder de arrasto, ele tem um poder de atração maior do que os átomos menores. Então, quando você tem um átomo maior, ele tem maior quantidade de prótons ali no núcleo e você consegue atrair mais fortemente a nuvem do outro átomo. Então, geralmente, partículas maiores possuem uma atração gravitacional maior do que as partículas menores. Okay? Isso é meio que lógico aí para a gente. É dessa forma que, segundo essa teoria, o planeta Terra foi formado, né? Então, foram juntando vários planetesimais e foi condensando mais partículas dentro da nossa estrutura aqui, e aí foi formando, em bilhões de anos, obviamente, o nosso planeta. Entretanto, naquela época, a Terra era um gigante bloco rochoso formado por poucos elementos químicos. E ainda mais curioso, era vermelha. A Terra toda era vermelha. E isso foi modificando através do tempo que foi passando. E também foram ocorrendo várias outras interações, né, de formas, né, intergalácticas. Intergalácticas não, mas matérias que estavam ali rodando ou sofrendo movimentação e passava próximo, a gente conseguia atrair essas partículas por nós sermos um pouco maior do que essas menores partículas. A gente conseguia atrair e agregando essas partículas até ir chegando ao tamanho que nós temos hoje. Obviamente, a gente não para de atrair coisas, né? Só que a gente não tem essa noção de quantidade que nós atraímos diariamente esses lixos, entre aspas, né? Essas partículas perdidas aí. A acreção planetesimal e o intenso número de colisões de corpos estelares acabou deixando a Terra extremamente aquecida, como mostrado na figura abaixo. Né? Basicamente, uma ideia que a gente tem de um planeta Marte ou algum planeta mais próximo aí ao Sol. É bem ermo mesmo. Então, por causa da alta velocidade com a qual os planetesimais atingiam a superfície terrestre, havia a transformação de energia cinética em calor. Isso aqui é muito interessante, a gente vê muito aí a transformação de energia cinética em calor. A gente vê, por exemplo, uma pastilha de freio, né, de um carro. Você está transformando a energia cinética em calor, né? O atrito está ocorrendo ali. Você transforma a energia de giro em calor, porque querendo ou não, ela precisa se transformar, né? Mais uma vez, o Lavoisier mostrando aí. Ela precisa se transformar. Está ocorrendo uma movimentação, um atrito, uma rotação, né, dos átomos aí, e esses átomos eles respondem de alguma forma. E essa resposta vai ser justamente a geração de calor, geração de energia, como é que é energia de calor? Energia o quê?
Me recordem, por favor. Me falhou a memória agora. Energia térmica. Pronto. Além disso, os elementos radioativos que existiam, por exemplo, o urânio, emitiam partículas subatômicas que, ao serem absorvidas pela matéria, transformavam-se em calor, auxiliando assim a fusão dos próprios materiais, né? Então, para esses materiais entrarem em fusão, essa transformação em calor devia ser absurda, né? E para você botar alguns materiais para entrar em fusão, a depender do tipo de material, você tem que fornecer bastante energia ao sistema para que ele comece a mudar o seu estado físico, da sua estrutura. Isso aqui é basicamente o que acontece, a transformação de energia cinética em energia térmica. O que acontece? Isso aqui vocês podem ver no GIF aqui do lado direito, uma partícula sendo aquecida por indução. O que é que essa indução faz? Essa indução ela emite uma corrente, vamos dizer uma corrente elétrica aí, uma corrente. E aí essa corrente ela faz com que os átomos desse material que está sendo fundido aí, eles começam a se movimentar em movimento de translação, rotação e até vibração. Essa movimentação fica tão absurda que ele vai gerando muita energia e essa energia vai se transformando em calor, até chegar o momento que ele se funde. Você consegue, só pela movimentação das moléculas, você muda o sentido das moléculas de forma muito rápida, e ela vai tendo uma vibração, rotação, e aí você vai conseguindo gerar calor através dessas movimentações atômicas aí. É basicamente o que acontece aí, por exemplo, no micro-ondas. O micro-ondas, né, ele consegue emitir uma frequência de onda, e essa frequência de onda atinge justamente as partículas de água, faz com que essas partículas comecem a se movimentar. E essa movimentação faz com que a comida se esquente. Por isso, talvez um exemplo de modificação ou de percepção de energia cinética sendo transformada em energia térmica. Ei, Beleza? professor, Oi. saiu um estudo na China dizendo que não era bom consumir alimentos de micro-ondas porque alterava lá. Boa observação. Eu já vi alguns estudos sendo. Eu nunca cheguei a ler nenhum trabalho científico, né? Eu já vi alguns spoilers assim, de estudo que o pessoal vai lançando aí, e eles conseguiam alterar alguma funcionalidade ou alguma parte estrutural dos átomos, né, de água e, obviamente, do alimento ali, e que talvez não seria muito interessante. O que eu sei é o seguinte, que se você abrir a porta do micro-ondas antes dele terminar de apitar, você recebe uma rajada de micro-ondas que não é interessante para o nosso corpo. Isso eu já ouvi falar também, já li algumas coisas sobre isso. Agora... Não sabia nessa, não. Não sabia, não? Direto. Não, pô. Você meio que recebe, entre aspas, aí, uma radiaçãozinha aí, né? Entendi. Porque, por exemplo, o que é o raio-x? O raio-x é uma emissão de uma frequência, só que ele está numa frequência um pouco... deixa eu ver, raio-x... micro-ondas. Está numa frequência um pouco maior. O comprimento de onda dele é um pouco maior. Então, a diferença entre o raio-x, raio gama, raio ultravioleta, micro-ondas, a diferença dela é justamente a frequência dessas ondas. Se aumenta ou diminui essa frequência, você consegue interferir ou não algumas moléculas. E o raio-x a gente sabe que ele é altamente cancerígeno, né? Então, faz sentido algum estudo falar sobre essa parte de micro-ondas. Então, quando ela apitar, espera terminar de apitar, pelo amor de Deus. Que ela é um sinal de segurança para que você, né, ele tenha retirado toda a parte de micro-ondas ali daquele ambiente para você estar seguro a abertura dele. Nada é por acaso, pode ter certeza. Verdade. O que é que você pode fazer? Você pode, faltando um segundo, você pausa e abre. Boa. Então, assim, Stalin, faz sentido alguns estudos começarem a apontar que
o micro-ondas ele pode alterar de forma significativa alguma estrutura e que cause algum dano à saúde. É plausível essa afirmação. Pelo menos na minha concepção, é plausível. É por isso que aqui em casa agora a gente tem fogão a lenha. Meu irmão, melhor coisa que existe, viu? Aquela área lá, vou lhe mandar foto. Sim, mande. Já terminou? Vou lhe mandar foto. Dá até para compartilhar aqui. Ficou madeirado, com vidro, Massa. com piso 3D. Oh, Deu pra ir acompanhar a obra todinha aqui. massa, né? Depois eu lhe mando aí. Mande sim. Mande sim. Você vai pegar material de construção civil 2, né? É. Pronto, qualquer coisa amanhã já. Vou começar a estagiar, professor. Conseguiu estágio onde? Em Jiqué, na prefeitura. Oi? Em Jiqué, na prefeitura. Vai reformar umas praças, duplicação de ponte. Pô, massa demais. Massa demais. E não vai parar. E outra coisa, o bom de você estagiar na prefeitura, que são obras totalmente diferentes, né? Uma hora você está num viadutozinho, daqui a pouco você está recapeando, está fazendo praça, daqui a pouco está fazendo uma restauração do monumento lá da prefeitura, de uma igreja, escola pública. Sempre tem diferente, muito massa. Dá para aprender bastante. Aproveita aí, viu? Aproveita esse. Quando eu estagiei na prefeitura, eu estagiei na prefeitura de Itacaré primeiro. Aí fiquei só uns 2 meses lá, mas eu consegui não, aí eu consegui um emprego, na verdade. Aí eu saí, mas já estava tendo muita obra. Depende muito da parte, né, burocrática, da parte de política. E quando eu estagiei em Ilhéus aqui, eu fiquei quase 2 anos no estágio, mas era mais de recadastramento imobiliário, né? Cadastro imobiliário, para a gente cobrar IPTU. Entendi. Aí era a parte interessante. Aí bota os estagiários tudo para sair na rua medindo as casas todas. Aí acaba que não é uma coisa assim muito de engenharia, né? Não é. Aí, por exemplo, a gente tinha esse trabalho, rapaz, sabe o Pontal aqui? Eu medi aquele Pontal, eu e mais 2 colegas, o Pontal inteiro, velho. Casa por casa. Medimos o Pacheco, medimos a Urbis, Nelson Costa, toda. 2 anos fazendo isso. E assim, era basicamente você, né, ver uma incoerência nos dados e você ainda era xingado, né? Porque o pessoal ainda começava a xingar, achando que você trabalha com o prefeito. Vai aumentar IPTU, não sei o que e tal. Aí depois, graças a Deus, entrei na parte de obra mesmo. Mas essa parte aí foi complicada. Então, se você já vai entrar especificamente de acompanhamento de obra, pô, sensacional. É bom que você vai atualizando aí o pessoal de como está sendo o GQE, as obras, e vai compartilhando conhecimento com a gente também. Mas, beleza. então, naturalmente, a consequência é que os elementos mais densos, como o níquel, deixa eu ver, e o ferro, foram sendo direcionados para o centro da Terra, enquanto os elementos mais leves, como alumínio, silício, magnésio, se concentram na porção mais superficial. Né? O magnésio, por exemplo, cálcio e magnésio são 2 elementos que causam dureza na água, né? A gente precisa também estar muito atento a eles quando vai utilizar água para amassamento de concreto, água para utilizar em alguns processos de industriais mesmo, né? A gente precisa sempre fazer esse controle de cálcio e magnésio da água. Somado a esse fenômeno de diferenciação química, é importante destacar que, ao permanecerem próximo a uma zona de contato com a atmosfera, todo o material próximo à superfície acabou que o quê? Acabou se resfriando, formando uma camada rígida, que, à medida que avançamos para o interior da Terra, vai se transformando em um material maleável ou até mesmo viscoso. Você vê que, à medida que nós vamos adentrando, né, na superfície, né, a gente vai cada vez cavando e conseguindo
adentrar mais na Terra, ele vai ficando com mais calor e mais viscoso, justamente por causa da temperatura. A temperatura faz com que se torne algo mais maleável, material mais viscoelástico, enfim. Então, por isso, costuma-se dividir a Terra em 3 camadas, as quais foram identificadas por meio dos métodos geofísicos, que são justamente as camadas núcleo. Nós temos o núcleo interno e externo, nós temos o manto, e por último, a crosta. O núcleo, pessoal, possui uma densidade média estimada de 10 a 13 gramas por centímetro cúbico. Ele ocupa basicamente 16% do volume total da Terra e é constituído por uma parte interna que é sólida e a porção externa é líquida. Né? Ambas as partes possuem como elementos principais o ferro e, em menor quantidade, o níquel. A extensão do núcleo está no centro da Terra, ou seja, 6.380 quilômetros de profundidade até 2.900 quilômetros. O manto ocupa 83% do volume total do nosso planeta e menos denso do que o núcleo, entre 3,3 e 5,7 gramas por centímetro cúbico. Isso é lógico para vocês? O manto ele é menos denso do que o núcleo. Né? Ele está mais espaçado, ele tem maior volume. Então a densidade é inversamente proporcional ao volume. Então se ele tem mais volume, geralmente ele é menos denso. Nesse caso aí, ele passou de 10 a 13 gramas por centímetro cúbico para entre 3 e basicamente entre 3 e 6 gramas por centímetro cúbico. Possui natureza rígida na parte basal, ou seja, o manto interior, obviamente. Plástica no meio, né? Astenosfera, que a gente conhece como astenosfera. E rígida no topo, manto superior também. E é formado principalmente por ferro e magnésio. O outro era ferro e níquel. Então já começa a ver a diferença de elementos químicos a depender da análise, né? A depender do local que nós estamos analisando a Terra. O intervalo que o manto ocupa vai dos 2.900 quilômetros de profundidade até 90 quilômetros. Por último, temos a crosta terrestre. É a camada mais externa que se divide em 2 tipos. A crosta continental é mais espessa, ela possui entre 20 e 90 km de espessura, com a densidade média de 2,7 gramas por centímetro cúbico, sendo constituída fundamentalmente por silício e alumínio. Perceba mais uma vez, mudamos de etapa, né? Mudamos da camada, nós mudamos também basicamente os constituintes desse local que nós estamos analisando. Já a crosta oceânica é bem mais delgada, possuindo entre 5 a 10 quilômetros de espessura, normalmente mais densa do que a crosta continental. Possui em média 3 gramas por centímetro cúbico e é constituída por silício e magnésio. Cabe ressaltar que o manto superior e a crosta formam o que denominamos de litosfera. Né? A transição entre uma camada terrestre e outra é marcada por 2 descontinuidades, descobertas por meio da geofísica. Então, entre a crosta e o manto, ocorre a descontinuidade de Morovitch. Né? Pronuncia mais ou menos isso. Morovitch. Ou simplesmente morro. E entre o manto e o núcleo acontece a descontinuidade de Gutenberg. São 2 descontinuidades aí. A primeira entre a crosta e o manto, e a segunda entre o manto e o núcleo. Em cima está mostrando.
A afinidade com que o elemento químico possui com o outro permitiu que Goldschmidt, em 1954, propusesse uma classificação que mostra o agrupamento dos elementos em 4 grandes famílias geológicas e geoquímicas, né? O primeiro grupo seria os atmófilos, que estão presentes na atmosfera e hidrosfera, entre eles o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Basicamente, o que nós temos aí na nossa atmosfera mesmo, né, que é hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em diferentes proporções, para que a gente consiga ter uma respiração efetiva. Né? Os litófilos, preferencialmente encontrados nas rochas, como é o caso do silício, cálcio, potássio, entre outros, né? O cálcio ou o calcário também, né? Nós conseguimos determinar aí como rochas calcárias ou alguns minerais que podem formar essas rochas. Eles são obtidos, na verdade, são denominados de litófilos. Nós temos os calcófilos, eles possuem afinidade mantélica e ligam-se com enxofre, por exemplo. E nós temos os siderófilos, que compreendem uma gama de elementos químicos que se ligam preferencialmente ao ferro, comuns no núcleo da Terra e em meteoritos, né? Então a gente consegue perceber a etimologia de alguns termos. Por exemplo, a siderurgia, ela vem justamente aí, ó, siderófilos, né? Ele tem uma ligação com a siderurgia. E a siderurgia trata com o quê? De minérios, né? Minérios de ferro, minérios de níquel, toda essa parte metálica. Então, aqui basicamente é a formação da tabela periódica e as distribuições dos elementos químicos em cada camada nela vista. Então, perceba os atmófilos aí, que eu falei, que eles são basicamente na hidrosfera, que é o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio, oxigênio, beleza. Dentre outros, né? Os mais encontrados são esses. Olha lá, que nesse caso aqui, ó, tá mostrando aqui verde, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, um pouco de fósforo, enxofre, tudo mais. Elementos litófilos, a gente já vai na crosta aqui um pouco, no manto superior, aí já vem basicamente carbono, silício, alumínio, fósforo também, nós temos aí o lítio, o berílio, potássio, o cálcio, o bário, o césio, todos esses também são encontrados no manto superior do núcleo, não, mas do manto superior mesmo. O nome é manto, né? Manto superior e inferior desse manto aí. Já os calcóficos é o manto inferior. Nós temos basicamente aí o cobre, o argônio, o enxofre, o selênio. Que são as proporções maiores desses elementos químicos. Nós temos aí os elementos siderófilos, ferro, crômio, níquel. Nós temos o tungstênio, bastante utilizado. O carbono, querendo ou não, também faz o chumbo. Já é mais para a parte interna da nossa estrutura, do nosso arcabouço planetário aí. Acho que trava um pouquinho aqui. Agora. Então, a junção dos elementos químicos com afinidades similares permite que materiais naturais se formem. Então, você vai juntando elementos químicos e se a natureza já se encarrega disso, os elementos químicos têm afinidades, né? Você não consegue ligar elementos químicos que não possuem afinidades, né? A não ser que sejam processos laboratoriais e processos forçados. Mas geralmente existe uma afinidade, principalmente em materiais que vão formar compostos cerâmicos, né? Que a gente sabe que tem uma afinidade entre primeira e segunda família e a sexta e sétima família, porque a primeira família se junta com a sétima família
e a sexta família se junta com a segunda família, que somando, né, 7 mais 1 e 6 mais 2 vai formar o octeto completo, que é justamente o que o átomo está buscando obter, né? O octeto completo para ter uma maior estabilidade química, maior estabilidade estrutural, microestrutural do seu sistema. Então, ele fica um pouco mais calmo, um pouco mais estável e não precisa fazer nenhuma troca atômica ou nenhuma troca eletrônica para conseguir se manter com o octeto completo e com a configuração dos gases nobres aí que nós conhecemos. Então, embora estudaremos mais adiante sobre isso, é importante destacarmos os principais materiais geológicos que se formam na Terra. O mais fundamental de todos é o mineral, formado por meio de distintos processos geológicos. Os minerais configuram-se como sólido cristalino que possui uma composição química definida pelo seu processo genético, né? Basicamente pela sua estrutura ali, pelo seu interior. Então, definição: o mineral é um corpo natural sólido e cristalino formado em resultado de interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Então, cada mineral, pessoal, é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem. A gente sabe que nós temos 7 sistemas cristalinos, né? Os mais utilizados é o CS, que é o cúbico simples, CFC, cúbico de face centrada, CCC, cúbico de corpo centrado, e o HC, que é o hexagonal compacto. Né? São os mais vistos. Aí nós temos o ortorrômbico, outros tipos de sistemas de estrutura cristalina, perdão, mas nós basicamente vimos a maioria dos elementos químicos com essas 4 composições: CS, CFC, CCC e HC. E a depender de qual situação você coloca aquele material, ele pode mudar a sua estrutura cristalina, né? Ele pode passar de CFC para CCC, ou ao contrário, quando você promove talvez um aumento de resistência mecânica através de fornecer calor ao sistema, por exemplo, quando você quer promover uma maior quantidade de carbono numa ferragem, num aço, então, tudo isso você consegue mudar a configuração estrutural dele, e essa configuração vai remeter justamente na estrutura cristalina. Então você pode ter aí um ferro de cúbica de face centrada e um ferro de cúbica de corpo centrado. Então isso vai variando, isso a depender vai também determinar as suas propriedades físicas, químicas, mecânicas. Vamos lá. Origina-se fundamentalmente pela estabilização química de um ou mais elementos. O que é isso que a gente está falando, pessoal? O mineral ainda, tá bom? A importância dos minerais é diversa, sendo utilizados tanto na fabricação de cosméticos, utensílios domésticos e eletrônicos diversos. O ouro é um dos componentes básicos de peças internas dos smartphones e laptops, né? Também dos desktops aí que nós vimos. Então, além de utensílios domésticos e eletrônicos diversos, quanto na construção civil, como é o caso do quartzo, presente nos grãos de areia e como insumo de fabricação de vidro. A gente, não sei se vocês viram essa notícia nas Olimpíadas agora, mas o Japão ele fez um trabalho monumental de reciclagem eletrônica para poder diminuir o seu gasto. Eles utilizaram toda a reciclagem de laptop, celular, desktop, tudo isso. Pegaram esses componentes de ouro, são componentes básicos dessas peças eletrônicas, para começar a confeccionar as medalhas. Eles utilizaram basicamente, eu não sei se foi 100% reciclado, mas foi uma boa porcentagem para diminuir o gasto e também ajudar a questão do meio ambiente, né?
Deixa eu ver aqui. No entanto, pessoal, é natural que os minerais também possuam propriedades químicas que aproximem um dos outros. Quando isso acontece, temos um agregado natural de minerais e, portanto, passamos a denominá-los de rocha. Então, rocha nada mais é que o quê? Um agregado de minerais que, juntamente, eles conseguem desenvolver, né, e produzir esse novo material, entre aspas, que é a rocha. As rochas, elas possuem natureza ígnea, como o basalto, formadas pela solidificação do magma, que é sedimentar como arenito, gerada pela agregação, compactação e ligamento de minerais e partículas soltas, os sedimentos. E, por último, as metamórficas, como o mármore, né, originadas pelo processo de transformação sob pressão e temperatura das rochas já pré-existentes. Então, a gente já viu no segundo grau lá a classificação, o que nós consideramos lá como natureza magmática, né, rocha magmática, é justamente a rocha hoje conhecida como ígnea, tá bom? Rocha sedimentar, metamórfica e ígnea, que é a magmática. Toda rocha é ígnea, professor? Oi? Toda rocha é ígnea? Não. Aqui, a rocha ígnea e nós temos os outros dois tipos de rocha, sedimentar e metamórfica. Por exemplo, o arenito, como ele está mostrando aí, ele é sedimentar. Que a ígnea ela é proveniente justamente do magma mesmo, né? Magmática Ô, professor, eu não entendi direito, não, mas tu tinha dito Não, mais cedo aí que metamórfica era ígnea, era a mesma coisa. metamórfica não, magmática. Isso, magmática, perdão. Magmática, exatamente. Você não entendeu o quê? Não, eu confundi aí magmática com metamórfica. Tá, beleza. Beleza? Quando eu falar rocha ígnea, é a mesma coisa de rocha magmática. Então, as rochas podem revelar acontecimentos geológicos passados, mas também podem conter recursos minerais e energéticos, ou seja, o petróleo e alguns tipos de gases aí. Por serem usados, rapaz, tem uma situação que um pessoal, não sei onde foi, não lembro, que eles denominaram esse local como a porta do inferno, a entrada do inferno. Eles começaram a cavar um buraco lá e começou a sair um gás. E eles colocaram fogo nesse gás, que era um gás inflamável, obviamente eles colocaram fogo, achando que para dissipar esse gás o quanto antes, né? E esse buraco, ele está queimando há não sei quantos anos já. Dá uma olhada aqui. Vocês chegaram a ver isso aí alguma vez? Acho que é entrada do inferno. Eu já vi isso aí já. Aqui, a porta do inferno, no Turcomenistão. Tá queimando desde 1971 e não Já para. vi isso já. Aí. Aí com certeza tem uma produção absurda de gás, né? Tanto por matéria orgânica que foi decomposta, como por outros tipos de, não sei. E aí tá desde 1971 queimando até hoje. Já Ou pensou seja, a se gente tá, desse para canalizar esse gás? pois é, olha o tanto de gás que a gente está perdendo aí, um gás inflamável. Eu não sei a natureza desse gás, né? Mas tá gerando energia. É uma chama amarela, né? É estranho. Turcomenistão. Onde é isso aí, professor? Rapaz, vamos ver isso aqui agora, viu? Cratera de Darvaza, também chamado de Porta do Inferno, é um campo de gás natural localizado
não sei nem onde é Darvaza, na província de Arral, no Turcomenistão. Turcomenistão é um país, né? Nem sabia disso. Turcomenistão. Deve ser lá no Oriente Médio, né? Turcomenistão. Ásia Central. Onde é que é? Ó? Do lado do Afeganistão. Vixe, tá na região muito boa, não. É, rapaz. A gente tá pegando, mano. Você viu lá, rapaz. Que loucura é aquela. Loucura, Ali Talibã. como é o nome do local? O pessoal tá desesperado lá. A capital do Afeganistão. Me pegou agora. Cabul. 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 Aí, ó. Mas esse ambiente aqui é uma loucura, né? Essa área aqui. Velho, os Estados Unidos tirou a tropa em um dia, no outro os caras já tomaram tudo lá. Você vê que os Estados Unidos ainda impõe respeito, né? Querendo ou não. Pô, a tropa americana tá lá, tem 18 anos. Véio. É tanto que fizeram um bocado de filme. 18 anos? Não, já tem 10 anos, não foi 2001 já não? Eles botaram? Que eles, eu nem sei direito, mas acho que tem mais tempo, viu? É 20 anos, pô. De 10 anos, 20 anos 2000. é verdade. 2001. 2001. Pois é, Exatamente. mais de 18 anos. Rapaz, e esses caras estavam fazendo o que antes, nesse tempo todo? Só esperando acabar? Eu por fora disso. Eles estavam seguindo a vida deles normal em uma localidade menor, uma região mais distante aí do país aí. Foi? Com medo das tropas americanas também. Mas eles estavam ainda continuavam, né, na parte de terrorismo, assim? Ou ficaram mais camuflados? Não, professor, eles não são terroristas assim. Dessa forma, não, pô. Imagine, hein? Eles são extremistas e tem uma cultura braba lá, mas não são assim, terroristas, não. Na época, os Estados Unidos invadiu porque Osama, eles deram a briga ao Osama, entendeu? Exatamente, é. Mas se não fosse isso, até hoje eles estavam lá, creio que eu, normal, seguindo a vida deles. Os caras têm uma cultura louca lá. Exército mercenário, eu acho, assim. Os caras são muito... Ainda bem que deram direito à mulher lá de estudar e trabalhar. Sério? Eu fiquei sabendo que já iam podar esse direito, realmente. Eles deram o direito de estudar e trabalhar. Mas é muita loucura, viu? Muita loucura. Mas As vamos lá. mulheres só aparece o olho, velho. Loucura. Exatamente. Eu vi uma reportagem aqui, teve uma menina que o pai dela entregou para o pessoal aí, que descobriu que ela tinha arranjado um emprego, alguma coisa assim, estava estudando. Aí o pai entregou para arrancar os olhos dela. E arrancaram os olhos dela. Que loucura. Me parece que é século XXI. Aí você vê, né? É uma cultura doida, baseada em religião e em um sistema político. E no fundo, e no final de tudo, tem um dedo dos Estados Unidos pelo meio. Os Estados Unidos é o que foi que criou, mais ou menos. É verdade. Verdade. Turcomenistão. Então, o Turcomenistão, agora que a gente sabe, né? É justamente um local de... Essa porra do inferno é justamente um local onde tem uma produção de gás natural aí, inflamável. Uma produção absurda, né? E que pode ser encontrada através de escavação de recursos minerais e encontrar esses recursos energéticos na nossa terra, na nossa crosta aí. E você vê que nem é tão
nem é tão profundo, viu? Nem é tão profundo. Achei que tem algum outro vídeo. Tem 50 anos já, né? 70, 71, 74. 50 anos queimando, sem canalizar nada, sem fazer nenhum processo de benfeitoria aí, de melhoria de alguma coisa. Mas vamos lá. Um típico material rochoso que nós utilizamos bastante na construção civil é justamente a brita, né? A brita, ela é proveniente pode ser de gneiss, basalto, granito. Isso vai variar bastante. Vai variar por quê, professor? Porque cada ambiente, cada local que nós vamos utilizar, nós temos um tipo de rocha específico, né? A brita do sul da Bahia é diferente da brita de Minas Gerais, que é diferente da brita do sul do país. Então, isso vai interferir diretamente, mas obviamente existe uma padronização de questão de resistência mecânica da brita. Mas a natureza, eu estou falando da natureza, né? A natureza, ela vai modificar, porque a geologia de cada local é diferente. E a gente viu que cada parte da geologia ela tem predominâncias e tendências maiores de ter alguns átomos do que outros. Outro material formado pela junção de minerais é o meteorito, constituído de matéria sólida proveniente do espaço que atinge a superfície terrestre. Acredita-se que a maioria dos meteoritos sejam oriundos de um cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. Existem 3 classes de meteoritos, né? Os meteoritos rochosos, os meteoritos ferrosos e os meteoritos ferro-rochosos. Dentre eles, os mais comuns são os meteoritos rochosos, cujo representante mais notável é o condrito, que é esse aí que está sendo mostrado na foto. Esse é o chamado condrito. Os meteoritos são muito usados pela ciência para o conhecimento da composição geológica de outros planetas, mas também para o cálculo da idade de eventos geológicos e astronômicos. Então, perceba, mesmo vindo, né, do espaço, existe uma identificação, melhor dizendo, existe uma caracterização do material e a gente consegue perceber elementos químicos que já estão no nosso planeta. Então, perceba que o meteorito também é formado de elementos químicos que nós já conhecemos. Então, alguma coisa tem indícios aí que essa nossa galáxia aqui, ela tem a mesma base, né? a mesma iniciação ou a predominância ou a tendência de que exista talvez uma, como é que eu posso falar? A mesma configuração da tabela periódica, forçando bem a barra, né? A gente consegue nossa galáxia é constituída pelos mesmos elementos, com proporções diferentes em cada ambiente que nós vimos aí. Então, a gente já encontrou água aí foi em Marte que a gente encontrou água? Acho que encontramos água em Marte, água congelada, ou foi em outro país, ou em outro planeta, perdão. Então, a gente já consegue perceber que existe uma similaridade entre os elementos que nós encontramos na nossa Terra e os elementos que estão aí no espaço e outros planetas que nós já conseguimos verificar. Outro material de origem natural são os fósseis, né?
embora não possuam sua origem ligada à dinâmica interna da Terra, os fósseis são restos ou vestígios de vegetais ou animais que se originam por meio de processos geológicos exógenos e podem ficar preservados praticamente ad eternos, né? Ou seja, eternamente eles podem ficar preservados. Normalmente, os fósseis adquirem um grau de preservação em virtude da ação dos elementos químicos que são usados para desvendar eventos geológicos também e biológicos extremamente importantes, como extinções de espécies, episódios de acúmulo de petróleo e gás natural, além de eventos climáticos pretéritos e sobre a própria dinâmica global dos continentes. Existe uma situação na perícia técnica que ela é bem interessante, né? Vocês conseguem perceber que na perícia nós temos uma informação muito conturbada, primeiramente vendo, né? Porque a gente consegue determinar qual o minuto exato ou qual a hora exata que aquele animal, ou aquele ser humano, aquele jovem, qualquer pessoa morreu. Que existe um equilíbrio entre dois indicadores. Agora me falha a memória, que a gente consegue ver pelo sangue, se eu não me engano. Então são dois indicadores que a gente consegue determinar e você consegue perceber quando que um parou de produzir e o outro continua. Então, nessa percepção de desequilíbrio desses dois indicadores, desses dois índices, a gente consegue determinar quando foi que aquela pessoa morreu, ou quanto tempo aquele elemento químico está preso numa bolha de ar no gelo lá, num pedaço do Alasca. Quanto tempo aquele fóssil está morto. E não só quanto tempo para trás, mas quanto tempo para frente, né? A gente sabe que o plástico aí, os materiais plásticos, eles têm uma decomposição estimada de 400 a 500 anos, né? Sei lá, acima de 350 anos de decomposição. Aí perguntam sempre, como é que sabe disso? Se ninguém chegou, ninguém ainda nunca viu o primeiro plástico que foi inventado se decompor. Mas existe também a projeção ou aceleração de degradação do material. A gente faz isso em laboratório também. Por exemplo, a gente quer promover uma aceleração da corrosão do aço, da armadura, por exemplo. A gente consegue promover um ambiente que consiga acelerar esse processo. Então, tanto para a gente ver quanto tempo para trás, voltar aí no tempo, a gente também consegue determinar quanto tempo de projeção para frente. É como se fosse uma modelagem computacional para verificar deterioração para frente, quanto existência para a parte anterior daquele fóssil que foi encontrado. Beleza? Então, foi proposta no final da década de 1960 a então hipótese da tectônica das placas. E ela transformou o modo como analisamos a dança global dos continentes e, consequentemente, a evolução geológica dos materiais terrestres, atualmente denominada de teoria da tectônica das placas, a ideia de que dezenas de placas rígidas se movem sobre uma camada dúctil maleável enfrentou forte resistência. No início, ninguém acreditou muito nessa teoria, não. Eu achei uma teoria meio utópica aí. Então, muitos não acreditavam que enormes blocos continentais pudessem se mover e gerar cadeias de montanhas e imensos oceanos, agindo de forma significativa na origem e destruição de massas continentais. Para suportar essa teoria, vários dados paleomagnéticos, paleontológicos e topográficos tiveram que ser longamente estudados, né? Tudo na engenharia, tudo na questão social, de convivência, de análise, de verificação, de observação, ela demanda bastante tempo, né? Tempo esse que é muito pequeno em comparação à existência da Terra, logicamente. Então, a gente sabe muito pouco ainda. Mas, diante da capacidade de vida humana, é bastante tempo. Você ficar estudando uma situação por 20, 30, 40, 50 anos, meio século, é bastante tempo relacionado ao nosso tempo de vida na Terra. Né?
Então, foram utilizados dados, como eu falei, paleomagnéticos, paleontológicos e topográficos, e durante muito tempo. No entanto, hoje, a gente sabe que não existe dúvida em relação a essa teoria da tectônica das placas. Existem regiões da Terra onde as placas possuem um movimento distinto, alimentado pelo calor e forças gravitacionais. Aí volta para aquela parte da Pangeia, né? Ela foi se distanciando, as placas foram se movimentando e tal. E coincidentemente ou não, parece que a parte ocidental da Europa e da África ali, com a parte oriental das Américas, elas basicamente se encaixam, né? E já existe um estudo tentando voltar essa parte e algumas coisas encaixam, né? Algumas coisas aí são bem plausíveis. Vou botar aqui. Então, o movimento horizontal que as placas realizam é governado pelas correntes convectivas que se formam no manto terrestre. Em regiões onde o calor ascende, as placas se afastam uma da outra, abrindo espaço para que o magma atravesse a superfície, né? Dessa forma, temos um limite de placa divergente, onde há intenso fluxo de calor e, portanto, fusão das rochas e geração de líquidos hidrotermais, isto é, ricos em elementos químicos de interesse, como ouro, cobre, zinco e chumbo, além de outros materiais, né? Alumínio, que é um pouco mais em cima, mas nós temos aí alumínio, o zinco já está mostrando aí alumínio, silício. São em locais como esse que a crosta oceânica é formada. Cadeias mesoceânicas originam-se e vales em rift se desenvolvem. Alguns vales que nós conhecemos aí no mundo, vale, tem até o próprio Vale do Silício, né? São exemplos de vales de Henrique que se desenvolvem através da própria movimentação das placas tectônicas aí da Terra. Contrariamente, em zonas onde as placas se movimentam uma em direção à outra, em direção também de colisão, temos um limite de placa convergente. Esse limite pode ser caracterizado por 3 distintas configurações. Quais são essas configurações aí, professor? A primeira é a margem convergente entre placa oceânica e placa oceânica. Essa primeira figura que está sendo mostrada aí é o limite divergente. São duas placas oceânicas se encontrando, né? Nós temos outra margem convergente entre a placa oceânica e a placa continental, né? E nós temos uma margem convergente entre a placa continental e placa continental também. Aqui, essa última aqui, ó, convergente, é a placa oceânica e placa continental. Está pintadinho aqui. Aqui, a placa oceânica com a placa continental. Dessa forma, por causa da diferença de densidade entre as placas, teremos a formação de distintas feições geológicas que podem influenciar a geração de depósitos minerais e até mesmo governar a formação de estruturas nas rochas que afetam projetos de engenharia, como túneis e barragens. Então, quando você vai desenvolver um projeto de túnel e barragem, você precisa estar atento, obviamente, para essa movimentação das placas, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma teoria que se acender novamente aquele fogo e pintar uma terceira guerra mundial, a primeira coisa que vai acontecer seria o quê? Seria a Rússia cortar os cabos de fibra ótica para todo mundo, e o mundo todo vai ficar sem internet. Esse cabo de fibra ótica ele vem por baixo da Terra, né, na extensão do Oceano Atlântico aí, e ele atravessa o oceano até chegar aqui na nossa costa, né? Na costa daqui do Oriente das Américas.
Então, perceba que tem que existir um estudo prévio sobre essa movimentação de placa, por exemplo. Se tiver uma movimentação de placa, deixa eu voltar aqui para ver as placas nesse ano. Aí, ó, nós temos aí a placa sul-americana e a placa africana. Então, com certeza, a Rússia deve passar ali, não, deve passar por cima, a placa euroasiática para a placa norte-americana. Então, com certeza, existe uma limitação dessas placas tectônicas e esses cabos estão justamente colocados entre... em algum momento ele tá nesse limite dessas placas tectônicas. E se ocorrer uma movimentação maior e esse projeto não tiver levado em consideração essa movimentação tectônica das placas, pode ocorrer até uma ruptura ou desenvolver uma patologia ali naqueles fios devido, por exemplo, a um magma que saiu e queimou. Então, todo esse processo ele deve ser levado em consideração na execução de um projeto, né? Todas as partes que podem dar errado devem ter um fator de segurança aí para nos fornecer um maior conforto na execução desse projeto e, consequentemente, esse projeto ser efetivo. Então, dessa forma, por causa da diferença de densidade entre as placas, esse aqui eu li, teremos a formação de distintas feições geológicas que podem influenciar a geração de depósitos minerais e até mesmo governar a formação de estruturas nas rochas que afetam projetos de engenharia como túneis e barragens. Beleza. O fato é que o movimento convergente gera um intenso esforço, causando o dobramento das rochas ou fraturando-as, aumentando a espessura da camada de rocha. Então, ou a gente pode aumentar a espessura de camada de rocha ou também diminuir, né? Nós vamos ver justamente essa zona de subducção, ou subdução, melhor falando. Em zonas convergentes do tipo continental-continental, não ocorre a formação de uma zona de subdução. Ó, zona de subdução aqui, pessoal. Zona de subdução. Essa zona aqui, ó. Então, quando nós temos aí uma zona convergente do tipo continental-continental, não ocorre a formação de uma zona de subdução. Fato esse que acontece quando há uma colisão continental-oceânica ou oceânica-oceânica. Então, se nós temos aí continental-oceânica, que é esse caso dessa foto aí, ou a primeira foto lá em cima, linha divergente, oceânica-oceânica, pode ocorrer uma zona de subdução. Nessas zonas de subdução, a rocha que se funde em profundidade sobe em direção à superfície, trazendo consigo diversos minerais da crosta oceânica ou da crosta continental, ou até mesmo causando uma fusão de rochas adjacentes, interagindo quimicamente com elas. O que acontece aqui? Ó? Aqui, por exemplo. Nessa zona de subdução, ocorre uma ruptura dessa rocha. E essa ruptura dessa rocha pode promover, talvez, uma movimentação de magma, né? E, consequentemente, posteriormente, pode vir um vulcão entrar em erupção, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é essa rocha, cadê? Essa rocha trazer consigo também diversos minerais da crosta oceânica. E também pode causar um aumento, esse aumento aqui, ó, da litosfera, crosta continental, né? Porque como você está fazendo uma subdução por baixo ali, pode causar um aumento de espessura dessa crosta continental. Sem esquecer que o quê? Quando a placa oceânica descende para profundidades maiores, ela carrega consigo uma grande quantidade de água, que favorece a alteração mineralógica. Você está levando uma grande quantidade de água, ainda água água do mar, né? Água bem salobra. Vai existir uma interação, com certeza, com
com outras fontes orgânicas, aí, com outras fontes químicas, e essas fontes químicas muitas das vezes são virgens, né? Ela nunca teve uma interação com a água. E aí você pode ocasionar uma formação de novos materiais ou promover talvez uma alteração mineralógica naquele ambiente, naquele espaço. Eu só vou. Só um segundo que eu vou beber uma água que encheu a garrafinha.
Prontinho. Eu estava falando, quando existe essa movimentação aí da zona de subdução, essa parte inferior, ela consegue, né? Essa placa oceânica, ela consegue descer e com essa descida, ela vai levar um pouco de água do mar, né? De água do oceano. E essa água vai interagir com outros compostos químicos. Esses compostos químicos, eles são altamente reativos para alguns tipos de materiais químicos, e isso vai alterar a mineralogia daquele ambiente especificamente. Além disso, em países situados em zonas de convergência de placas, como Chile, Peru, Japão e Indonésia, há um grande risco de terremotos. Afinal, os tremores de terra acontecem quando as rochas não conseguem mais suportar o intenso esforço que sofrem e simplesmente se rompem, causando uma enorme liberação de energia e, consequentemente, estragos nas estruturas das cidades. Não lembro se foi Chile, Peru, foi na Colômbia que ocorreu um terremoto, acho que foi 6,8 na escala Richter, e aí tinham construções altas, né, de alvenaria estrutural, bloco, cimento normal, e tinham várias casinhas construídas com estruturas de bambu, e o bambu ele absorve esses abalos sísmicos, né? Então a maioria dessas construções de bambu elas continuaram em pé, não desabaram, enquanto as outras construções elas não conseguiram ver porque o concreto, né, a alvenaria, a parte cerâmica, ela não tem maleabilidade, não tem flexibilidade. Por isso ela se comporta de forma cerâmica mesmo, ela não tem essa zona de transição ali da zona elástica para a zona plástica. Ele só tem zona elástica, então ele se rompe de forma abrupta. Então, com isso, essas casas, elas de alvenaria estrutural, elas vieram a se rachar, a se romper, elas foram abaixo mesmo, e as outras estruturas de madeira, de bambu, materiais alternativos, elas conseguiram se manter em pé. O terceiro e último limite de placas é caracterizado pelo movimento de deslizamento entre uma placa e outra. Nesse caso, as placas em contato podem desenvolver um deslocamento relativo em que a litosfera não é criada nem destruída. Ou seja, é basicamente um cisalhamento que ocorre aí, né? Você não consegue ter uma interação de tensão normal, ou seja, perpendicular à superfície. Não, elas são cisalhantes. Elas têm a mesma direção, sentidos opostos, porém em planos diferentes. Né? Não está no mesmo plano. Sendo assim, não há fusão de rochas e formação de magma ou fluidos hidrotermais. Nesses casos de limites transformantes, normalmente há um ajuste de esforços e acomodação das rochas para situações mais estáveis, o que pode gerar terremotos e intensos falhamentos na rocha também. Então, essa movimentação aí cisalhante, né? Essa força de cisalhamento que está ocorrendo nessas placas, elas podem também gerar terremotos e alguns intensos falhamentos nas rochas, né? Algumas falhas maiores entre as rochas. Uma falha muito conhecida e bastante vista aí é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos. É um típico exemplo de limite de placas em regime transformante. Dessa forma, pode-se dizer que a tectônica de placas possui uma função dinâmica fundamental, a de manutenção de uma complexa relação de equilíbrio entre eventos de criação, destruição e acomodação de extensos pacotes rochosos. Então, quando você está movimentando, a placa está se movimentando ali, ela está justamente se acomodando, né?
até ela conseguir se acomodar de forma correta, né, dissipar toda aquela energia acumulada, toda aquela instabilidade, aí ela para de se movimentar. Se acomodou, parou de se movimentar. Vai ser sempre assim. Agora, eu não me recordo quantos quilômetros tem essa falha de San Andrés. Falha de San... Ah, falha geológica causada pelo afastamento entre duas placas tectônicas. Trata-se de uma área geologicamente estável, onde se registra a presença de intensos e constantes terremotos. Profundidade da falha, ela tem 1.290 quilômetros através da Califórnia. A segunda profundidade prende os 1.300 quilômetros de profundidade. Ah, isso aqui é basicamente o afastamento. Basicamente não, é o afastamento de duas placas tectônicas. É uma falha geológica tangencial que se prolonga por 1.290 quilômetros. É basicamente daqui, né, da Bahia, de Jequié para Belo Horizonte, por exemplo. A falha de Santo André vai marcar um limite transformante em conjunto de placas tectônicas que transformam, ocorre entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Beleza, pessoal? Hoje a aula de hoje foi basicamente para a gente entender e dar uma pincelada sobre essa parte mais básica, né? Tanto de classificação das rochas, como de entender a movimentação das placas tectônicas, como é que elas se comportam, o que é que pode causar, como que os elementos químicos podem ser essenciais e determinar a estrutura e a natureza desses materiais que nós encontramos aqui na natureza, né? No meio terrestre mesmo, no globo terrestre, e como que essas estruturas elas interferem diretamente nas resistências desses materiais, né? A gente vai ver um pouco mais à frente, como que a estrutura, como a formação, a microestrutura, ela interfere no formato, na coloração, como é que ela pode interferir na densidade das camadas das crostas. Percebam que à medida que nós vamos mais para dentro do globo, ele vai se tornando mais denso e nós temos uma prioridade, nós temos uma porcentagem maior de alguns elementos químicos, e à medida que nós vamos transitando entre essas frações do globo terrestre, esses elementos químicos eles também vão mutando, porque cada elemento químico ele se comporta melhor em condições específicas, né? Então foi basicamente para a gente ter uma noção geral do que acontece, quais elementos químicos nós vemos em maior proporção e como que isso vai interferindo diretamente na natureza do nosso globo terrestre. Nós vamos encontrando aí depois na parte de mineralogia e geologia para ser aplicada em todo o âmbito da engenharia.